A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui com os corações agradecidos a Ti pela oportunidade que temos de estudarmos, de aprendermos a Tua Palavra. Pai, neste momento eu te peço uma bênção especial na vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão nos ouvindo neste momento. Entra com a tua providência no lar de cada um, Pai. Resolve as questões que estão pendentes. Supre todas as suas necessidades. Fortaleça, Senhor, e renova as forças daqueles que estão cansados. Senhor, entra com a tua providência na vida daqueles que têm feridas na alma e cura. Coloque na mente e no coração dele a alegria de te servir. Em nome de Jesus, nos ilumine e direcione para este estudo. Amém. Amados, eu agradeço muito pela sua participação neste canal, pois tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. Para quem tem sido edificado com essas pré-aulas, existe uma forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 8ª lição desta revista, que traz como título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Salmos, é o Salmo 73 e o versículo de número 28, e assim diz a palavra do Senhor. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. A verdade aplicada de hoje nos diz que, como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os textos de referência de hoje encontram-se no livro de Salmos, o Salmo 73, versículo 1, o Salmo 77, versículos 3, 4, 7, 11 e 16. E assim diz a palavra do Senhor. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. O primeiro objetivo desta lição é apresentar o conflito existencial de Asaf. É bastante comum surgirem questionamentos durante as crises existenciais que nos levam a pensar no verdadeiro sentido da nossa fé em Deus. Nas mais variadas circunstâncias da vida, iremos nos deparar com situações que colocarão em prova nossa fé e confiança em Deus. E inevitavelmente chegaremos às perguntas: por que eu, Senhor? Por que essas dores? Por que essa enfermidade? Por que tiraste de mim quem eu amava tanto? Por que estou vivendo essa ou aquela situação se sou fiel a Ti?
Porque as pessoas boas sofrem enquanto os maus prosperam. São muitas as situações que contrariam a nossa fé e até estremecem a nossa confiança de que Deus realmente está ouvindo as nossas orações. É fácil agitarmos a bandeira da alegria quando somos colocados nos lugares altos, quando tudo acontece como estávamos esperando. Entretanto, é preciso retornarmos sempre ao vale da realidade desta vida, com suas dificuldades e obstáculos, e submetermos a nossa fé no Deus ao qual servimos, não nos esquecendo de nenhum dos seus benefícios para conosco e de que somente Ele tem todas as respostas para os nossos questionamentos. Conflitos existenciais podem aparecer a qualquer momento na vida do cristão. E por isso é tão importante sermos fortalecidos na fé e confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que não somos frutos do acaso e que Ele jamais nos abandonará à própria sorte. Fica para nós a pergunta: em que nível está hoje a minha e a sua fé em Cristo? Temos confiado verdadeiramente que Deus tem o controle da nossa vida? Veremos nesta lição o conflito existencial de um homem de Deus que até parece ter sido escrito em nossos dias. Tópico 1. O conflito existencial de Asaf. Segundo alguns estudiosos, Asaf foi um músico importante da época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca de Deus foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. 1 Crônicas 15, 16 ao 19. Além de cantar, ele também tocava símbalos, um antigo instrumento de percussão feito de metal, conforme 1 Crônicas 15, 16, 16, 5 e 19. Asaf também era conhecido como vidente, ou seja, uma pessoa que recebia mensagens de Deus para a nação de Israel por meio de visões ou sonhos, conforme está registrado no segundo livro de Crônicas 29 e 30. Os questionamentos do Salmo 73, atribuído a Asaf, há aproximadamente 3.000 anos, continuam atuais como nunca. É considerado um dos mais importantes textos da Bíblia sobre a dificuldade em entender as injustiças desta vida. Esses questionamentos também atormentaram a mente de Jó, quando descreveu a prosperidade dos perversos em meio ao seu sofrimento, dizendo: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e até se tornam mais poderosos? Jó 21, 7. Jó argumenta com seus amigos sobre a falsa ilusão de que o justo nada de mal pode acontecer, e sim ao ímpio, mostrando ser perfeitamente possível que uma pessoa ímpia viva uma vida farta de bens, alegria na família e aparente segurança, mas no final acaba perecendo. O profeta Jeremias também se queixou a Deus, perguntando: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Jeremias capítulo 12, versículo 1, a parte B do versículo. O profeta não entendia a razão pela qual Deus permitia que o povo ímpio de Judá prosperasse, enquanto os justos sofriam neste mundo, e isso lhe afligia a alma. Quem sabe você que me ouve agora, assim como eu, já se pegou questionando por que tanta dificuldade no seu caminho, mesmo servindo a Deus com fidelidade, enquanto que pessoas que você conhece que não têm o temor de Deus são abençoadas com a prosperidade, vivem aparentemente tranquilos e felizes. Deus tem uma resposta para mim e para você, como teve para Asaf, para Jó e para Jeremias, e um dia iremos compreender e agradecer ao Senhor por tudo que passamos aqui por amor a Ele. Subtópico 1.1. A bondade de Deus. Asaf inicia o Salmo 73 falando que Deus é bom para com Israel e para com os seus, aqueles que são limpos de coração. Asaf tinha sua fé alicerçada em Deus e tinha conhecimento de como o Senhor já havia manifestado a sua bondade para com o povo de Israel. Assim como Asaf, nós também sabemos que Deus é bom, que nos ama, que nos escolheu, que nunca nos abandonará, mas sempre cuidará e nos abençoará em tudo se formos fiéis a Ele.
É comum pensarmos que a bondade de Deus seja retribuída com as suas bênçãos em nossas vidas por termos abandonado o pecado para nos dedicarmos ao Senhor e à sua obra. Mas muitas vezes é difícil entendermos como é que as pessoas que nem ao menos temem a Deus conseguem sua prosperidade com facilidade, não é mesmo? Essa também era a fé de Asaf. Ele cresceu ouvindo que Deus era bom para os justos. Porém, ao olhar em sua volta, parece que a realidade do mundo está em desacordo com o que havia aprendido e sempre acreditado. O que o salmista não tinha ainda entendido é que a bondade de Deus está associada com o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia e longanimidade para com todos os homens. Por isso Deus usa de bondade até mesmo para com os ingratos e maus, como disse o Senhor Jesus em Lucas 6,35. Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 45, a parte B do versículo. Deus não faz acepção de pessoas como nós muitas vezes fazemos. E a sua bondade se manifesta desde a obra da criação até enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. A bondade de Deus vai muito além de qualquer atitude bondosa que nós conhecemos. Subtópico 1.2: Resistindo à tentação. O salmista não estava compreendendo como Deus podia ser tão bom para com os ímpios. O seu foco estava se desviando do seu Senhor e acabou desabafando. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Salmo 73, versículo 2. Desviar-se dos caminhos do Senhor é algo que pode acontecer a qualquer momento com aqueles que não vigiam, que não oram. Todos nós estamos sujeitos à queda, se não estivermos alerta, conforme está registrado em 1 Coríntios 10, 12. Precisamos aprender a fazer sempre uma análise das nossas escorregadas na fé, para prevenir novas quedas no futuro. Para Asaf, faltou muito pouco para que saísse da presença de Deus. Ele reconhecia as suas bênçãos sobre aqueles que são fiéis, mas entrou em conflito por não compreender o motivo pelo qual Deus também era tão bom para com aqueles que não serviam ao Senhor e ainda permitia que prosperassem. Ele parecia entender que quem serve a Deus é sempre protegido e abençoado, e quem não o serve é que deve sofrer as privações. Para ele, somente os fiéis em Israel deveriam contar com a bondade de Deus, e por isso ele enfrentou um conflito interno enorme ao ver pessoas más prosperando, e isso quase o levou a se desviar dos caminhos do Senhor. Subtópico 1.3: A inveja. Esse é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Encontramos na Bíblia registros de vários casos de inveja que nos trazem grandes lições sobre o perigo desse sentimento. O primeiro homem nascido, Caim, se deixou dominar por uma espécie de ira invejosa quando assassinou Abel, seu irmão, pelo fato de Deus ter se agradado mais da oferta dele do que da sua. Está registrado em Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 16. A Bíblia mostra que Raquel, mulher de Jacó, invejou Leia porque esta podia ter filhos e ela não, conforme Gênesis 30. José sofreu terrivelmente nas mãos dos seus irmãos por causa da inveja que estes tinham dele, por agradar e obedecer ao seu pai Jacó. O rei Saul sentiu inveja de Davi porque Deus lhe deu conquistas, a vitória sobre Golias e o amor do povo, conforme 1 Samuel 18, 6 ao 16 e capítulo 19, versículo 5. O próprio Senhor Jesus Cristo foi vítima da inveja dos líderes judeus que o entregaram para ser crucificado porque invejavam as suas obras. Mateus 17, 18, Marcos 15, 10. Os apóstolos de Jesus também foram vítimas da inveja dos seus opositores. E ainda hoje a humanidade sofre terríveis consequências por causa desse sentimento. A inveja é tão terrível que a sua proibição está dentre os 10 mandamentos ordenados por Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Está escrito no livro de Provérbios que o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Provérbios 27, 4. A inveja é o desejo que leva uma pessoa a querer ter exatamente aquilo que a outra pessoa tem ou conquistou na vida, ou mesmo ser o que a outra pessoa é. O salmista, apesar de ser temente a Deus, também teve, em um dado momento da sua vida, a experiência desse terrível sentimento, ficando desanimado ao comparar suas aflições com a evidente prosperidade e felicidade de pessoas ímpias, e escreveu: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 3. Isso continua acontecendo no mundo de hoje. A cada dia vemos pessoas inescrupulosas, corruptas, soberbas e sem temor de Deus prosperarem a olhos vistos. A todo momento temos notícias de políticos e outras pessoas que fazem farra com o dinheiro público. Roubam descaradamente, não se importando com as terríveis consequências dos seus atos, contanto que se enriqueça cada vez mais, ainda que ilicitamente. Por outro lado, quantos cristãos verdadeiros têm trabalhado honestamente, se esforçado muito para conseguir o sustento da sua família, sem, contudo, ver a prosperidade material? Situações como essas geraram conflitos na mente do salmista, mas Deus restaurou a sua confiança nele e nos seus caminhos, ao revelar o fim trágico dos ímpios e a verdadeira bênção dos justos. Salmo 73, versículos 16 ao 28. Não devemos sentir inveja dos ímpios, e muito menos dos nossos irmãos em Cristo. Se considerarmos apenas a breve duração da nossa vida e nossa limitada perspectiva terrena e humana, iremos facilmente nos desanimar. Mas, por outro lado, se firmarmos a nossa fé no Senhor Jesus e nas suas maravilhosas promessas, na sua palavra, entenderemos e desejaremos ardentemente o futuro glorioso que Ele tem para os seus. Portanto, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e do conhecimento da sua palavra para não darmos lugar à inveja e nem às demais obras da carne, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Se esse sentimento tem rondado o seu coração, atente para o conselho da palavra de Deus, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. O segundo objetivo desta lição é ensinar como vencer o sentimento de inveja. Tópico 2. Vencendo o sentimento de inveja. Em algum momento da sua vida, você já se viu questionando: vale a pena ser um crente fiel a Deus? Vale a pena se dedicar ao Senhor e à sua obra? Vejamos o questionamento de Asaf. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Salmo 73, versículos 13 e 14. Asaf começou a duvidar se a sua vida piedosa valeria a pena. Sempre houve a crença de que a riqueza era a bênção de Deus sobre os justos. E o salmista se via numa situação de aperto, de aflição, bem diferente das pessoas que ele observava e que não temiam a Deus. Isto levava a um conflito interno que muito o atormentava. Realmente chega a ser incrível como o justo é submetido à provação nesta terra. Deus corrige os filhos que ama. Em compensação, nos aguarda uma coroa incorruptível que sequer pode ser comparada às passageiras riquezas terrenas, às quais os ímpios têm acesso nesta terra. O comentarista aborda neste tópico um assunto bem interessante, quando diz: uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de um determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. É bom entendermos de uma vez por todas que Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar com
tudo o que nós queremos e pedimos. Tudo o que Ele nos dá é por causa do seu imenso amor, graça e misericórdia por cada um de nós, e não porque somos melhores do que os outros e merecemos. Tudo aquilo que do Senhor recebemos, inclusive a nossa salvação, é pela sua graça e bondade. Mas Asaf logo percebeu que estava errado e seguiu alguns passos para vencer a inveja que sentia. Subtópico 2.1. Entrou no santuário. Os versículos 16 e 17 do Salmo 73 nos mostram que enquanto Asaf estava tentando agir com autossuficiência, com o seu próprio entendimento, sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguia compreender os motivos da prosperidade dos ímpios, que tanto lhe afligiam. Mas quando se voltou para Deus e para a sua palavra, se lhe abriu o entendimento com relação aos dilemas dessa vida. Sobre o salmista entrar no santuário, o comentário bíblico Matthew Henry diz que, abre aspas, ele dedicou-se às suas devoções, meditou sobre os atributos de Deus e sobre as coisas reveladas que dizem respeito a nós e aos nossos filhos. Ele consultou as Sagradas Escrituras e a opinião dos sacerdotes que frequentavam o santuário. Ele orou a Deus pedindo que lhe esclarecesse esta questão e o ajudasse nesta dificuldade, até que, por fim, ele compreendeu o fim miserável dos ímpios, o qual, segundo a visão que ele teve, é tão triste que mesmo no auge da sua prosperidade seria melhor termos piedade deles do que inveja. Fecha aspas. Uma importante lição podemos aprender com a experiência do salmista nestes versículos. O santuário de Deus é o refúgio para a alma tentada. Uma vida de oração, leitura e estudo da palavra de Deus, bem como a participação nos cultos de ensino, escola bíblica dominical, nos faz conhecer as verdades de Deus e nos livra da inveja e tantos outros sentimentos destrutivos. A presença do Senhor Jesus na vida do cristão é a maior riqueza deste mundo, como está escrito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8, 36. Subtópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus. Quantos homens e mulheres de Deus já viveram momentos em que fraquejaram na fé, questionaram se valia a pena uma vida de santidade ao Senhor e viram esfriar o seu primeiro amor? Muitos têm passado por essa experiência por terem pecado, porém outros por causa de frustrações e desilusões que levaram à descrença e desesperança. Existem homens e mulheres com a vida espiritual em ruínas, simplesmente porque suas expectativas sobre a obra do Senhor não se concretizaram. É tempo de despertarmos e buscarmos a restauração de Deus para a nossa vida. Se o problema é com o pecado, façamos como fez Davi, que só encontrou alívio para a sua alma ao confessar os seus pecados e deixá-los. Se o problema for o desânimo, o cansaço, a decepção e a fraqueza espiritual, a solução é aceitar o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deus está pronto para nos restaurar sempre que precisarmos, mas para isso é necessário que tenhamos a atitude de irmos até Ele, de buscarmos a sua presença. Subtópico 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Após entrar no santuário, ou seja, buscar a presença de Deus, Asaf compreendeu o fim dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Salmo 73, 18. Sobre esse versículo, lemos no comentário Beacon que o salmista viu que, abre aspas, o Senhor não acerta imediatamente as contas com todos. De modo súbito, ele entende que o ímpio que prospera, a quem ele havia insensatamente invejado, foi colocado em lugares escorregadios e destinado à destruição. Desolação e terrores são o seu destino, conforme o versículo 19. Como tudo muda em um sonho, conforme o versículo 20. No momento em que se acorda, assim ocorrerá quando Deus acordar para julgar. Tudo será invertido, como ocorreu com o rico
e Lázaro, conforme o Senhor Jesus narrou em Lucas 16, 19 ao 31. Fecha aspas. O terceiro objetivo desta lição é explicar a importância de clamar em meio à angústia. Tópico 3, clamando em meio à angústia. Enquanto o Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé, o Salmo 77 é considerado um verdadeiro clamor de um crente aflito e marcado pela sensação de angústia e reflexão interior. Quando compôs o Salmo 77, Asaf estava tão angustiado ao ponto de não conseguir dormir à noite, mas conseguia afirmar sua confiança em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Não temos explicação sobre a circunstância quando ele escreveu o Salmo, mas percebemos com clareza que ele estava sofrendo e tinha vívida na memória a grandeza do seu Deus que cuidava do seu povo. Na primeira parte do Salmo 77, versículos 1 ao 9, o autor descreve sua profunda tristeza e dificuldade em compreender o motivo do seu sofrimento. Na segunda parte, versículos 10 ao 20, o foco está em Deus como poderoso Salvador do seu povo. Subtópico 3.1, Grito do aflito. O Salmo 77 inicia com um clamor. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Salmo 77, versículos 1 e 2. Não sabemos o motivo que angustiava a alma do salmista, mas percebemos que grande era a sua aflição, ao ponto de fazê-lo perder o sono à noite e levantar as mãos e a voz em clamor a Deus. Ele gemia, se lamentava, derramava sua alma perante o Senhor, como tantas vezes nós fazemos ao sermos atribulados. O salmista sentia tanta aflição que se recusava a ser consolado por alguém. Ele passava por aquele tipo de provação em que ninguém tem uma palavra certa para consolar. Todos nós estamos sujeitos à angústia, principalmente nesses últimos dias, e isso pode causar dores e sofrimentos na alma. Apesar do sofrimento, Asaf fez a coisa mais certa a se fazer quando nós estamos angustiados. Ele clamou ao Senhor, o único capaz de entender o que se passava na sua alma e que poderia lhe socorrer. A quem você tem contado sobre as dores da sua alma, sobre as suas preocupações, sobre os seus sofrimentos e angústias? Em momentos assim devemos fazer como o salmista e clamar a Deus confiando que Ele nos ouve e é poderoso para nos livrar. Clamar é diferente de só orar, mas é suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, gritar ou falar em voz alta. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. O Senhor nos manda invocar o seu nome nos momentos de angústia, como está escrito. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 15 e 16. Quando clamamos a Deus em oração, Ele nos responde. Jamais Ele abandona os seus servos quando estão com o coração aflito, com a alma angustiada, quebrantada e o buscam em oração. Eu tenho esse testemunho e sei que você com certeza já teve muitas orações respondidas por Deus. Portanto, se temos o conhecimento do poder de Deus, não vamos ficar olhando para o tamanho das dificuldades que nos sobreveio ultimamente, mas vamos olhar para o tamanho do nosso Deus e do seu poder para nos livrar e sarar a nossa terra. Subtópico 3.2, os sintomas da aflição. O comentarista destaca neste subtópico 3 sintomas básicos sofridos por Asaf na sua angústia. Primeiro, ele não queria ser consolado. Existem horas em que a nossa dor é tão profunda que não queremos ouvir as palavras de ninguém. Nada pode consolar quando o coração está ferido, angustiado. Segundo sintoma, a ausência de palavras. Ele não conseguia expressar a sua dor como muitas pessoas que conhecemos também não conseguem e ficam sofrendo em silêncio, o que aumenta ainda mais a sua angústia.
Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar e somente choramos porque as palavras não vêm, tamanha é a nossa aflição. Terceiro sintoma, ele sentia-se rejeitado por Deus, como se expressa no versículo de número 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Salmo 77, versículo 7. Quantos hoje estão sentindo como se Deus não ouvisse mais as suas orações, porque ainda não obtiveram a resposta? A Bíblia nos garante que a oração realizada de acordo com a vontade de Deus será atendida. Lemos na palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Contudo, muitos estão frustrados por não terem suas orações respondidas, porque querem que se faça a sua própria vontade e não a de Deus, que sabe de antemão o que é melhor para as nossas vidas. Ou se frustram por Deus não fazer exatamente como querem que Ele faça. Temos sempre que lembrar que a vontade de Deus é soberana, boa, agradável e perfeita para cada um dos seus filhos, conforme Romanos 12:2. E sempre lembrar que a resposta virá no tempo certo de Deus e não no nosso. Veja que a angústia se expressa ainda mais no versículo 9, quando ele diz: esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Salmo 77, 9. Quando estamos passando por momentos de tribulação e desânimo, ou até mesmo por depressão, é comum mergulharmos na tristeza e isolarmos de outras pessoas. Alguns tendem a esquecer-se de Deus e fugir da sua presença nos momentos de angústia. Não foi o procedimento de Asaf. Mesmo angustiado, ele encontrou forças para buscar o Senhor. Amados, Deus não se esquece de ninguém. Não é homem para que tenha lapso de memória. Como disse o profeta Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Subtópico 3.3. Restabelecendo a fé. A partir do versículo 10 do Salmo 77, o salmista muda de atitude, para de focar no seu próprio sofrimento e passa a ter o foco em Deus e na sua grandeza. Ele lembra como o Senhor tirou seu povo do Egito com mão poderosa e como livrou Israel das mãos de Faraó ao atravessar o Mar Vermelho. Ele reconheceu que não há Deus como nosso Deus e a sua fé foi restabelecida. No Salmo 77, Asaf não revela o motivo da sua ansiedade, mas ele deixa claro que achou a resposta para a sua oração em Deus. O Senhor ainda responde às nossas orações feitas com fé. O Senhor Jesus nos diz em sua palavra que e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. A Bíblia nos conta a história da cura de um jovem possesso desde criança, onde o seu pai, reconhecendo a pequenez da sua fé, pediu ao Senhor Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24, a parte B do versículo. Quem sabe, neste exato momento, também cremos como Asaf ou como o pai daquele jovem, mas a nossa fé não é suficiente para recebermos a nossa vitória. Reconheçamos a grandeza, soberania e poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenhamos a humildade de orarmos pedindo que Ele nos ajude e aumente a nossa fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, a parte A do versículo. Para concluir, mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro, segundo aos Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo, podemos sempre triunfar, segundo aos Coríntios 2:14. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistebd.com para baixar ali os seus slides referentes a essa lição,
ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã que foram sugeridos aqui pela revista e ter acesso aos demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita, disponibilizando ali os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Quero aqui agradecer mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe este vídeo com outros irmãos em Cristo e nos informe também de onde você está nos assistindo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.